Você acorda pela manhã meio sem querer. Estica o braço para pegar o celular que não para de fazer barulho e, claro, ativa a soneca para dormir só mais 10 minutinhos. Afinal, você também é filho de Deus, né? Depois vem o mesmo de sempre. Redes sociais, banheiro, dentes, café da manhã. E então você trabalha meio sem vontade, almoça meio com pressa e trabalha mais um pouco pensando naquela cervejinha que você vai tomar depois das 6. Com tudo isso, é meio normal que a gente não pense em algumas coisas, e é relativamente comum não ter consciência de alguns privilégios. E às vezes a gente não tem coragem ou mesmo disposição para ouvir alguns tipos de história, como essa que eu quero contar nesse vídeo. Agora imagine que você acorda com a garganta seca. O calor absurdo te atordoa, as moscas te rodeiam e o cheiro de azedo te incomoda. Na sua mente não para de latejar a consciência de que a sua única fonte de alimentos, a terra da propriedade que você tem trabalhado durante toda a sua vida, agora está completamente infértil. A chuva já não dá as caras faz um tempo, seus animais morrem, a comida se esgota e a única água doce que você tem acesso está contaminada. Seus filhos choram de desespero. Cada músculo deles dói profundamente. Seus corpos esqueléticos e as barrigas inchadas evidenciam um estado de saúde precário. Sem muito o que fazer, você então começa uma viagem perigosa e difícil de centenas de quilômetros em direção à capital do seu estado, na esperança de uma vida melhor. Para isso, você pode contar apenas com os seus próprios pés e, se tiver sorte, com a doação de alguma passagem de trem até o seu destino. Assim que você chega na estação de trem com a sua família, todos visivelmente cansados, famintos e doentes, você é abordado por um agente do Estado que rapidamente te promete trabalho e comida, caso você aceite viver em uma comunidade construída especialmente para abrigar aquelas pessoas que, assim como você, estão sofrendo por causa da seca. Você já não tem muita opção mesmo, então aceita. Você então é conduzido violentamente até um acampamento cercado. Raspam seus cabelos e te vestem com sacas de farinha. Você é submetido a um ambiente nojento e insalubre. A comida é só uma pequena porção de farinha por dia. Você e sua família são proibidos de sair e até mesmo obrigados a trabalhar debaixo de um sol escaldante. Nesse acampamento, que parece abrigar milhares de pessoas, a cada dia você vê 4 ou 5 de seus conhecidos morrerem de fome. E seu desespero aumenta ao observar as condições de saúde de seus filhos. Ia trabalhar quebrando pedra, cavando buraco, fazendo barragem, diabo sabe de rodagem, para ganhar aquela mixaria de farinha, feijão, arroz, açúcar, aquelas coisas, viu? Era o pagamento é esse, não tinha dinheiro. Pode parecer um pouco absurdo, mas foi isso que aconteceu com milhares de pessoas durante a seca que assolou alguns estados do Brasil no início da década de 1930. Os campos de concentração brasileiros, que afastavam os esfomeados dos centros urbanos, se espalhavam por regiões estratégicas e funcionavam como verdadeiras prisões que, na prática, submetiam a situações subhumanas pessoas cujo único crime era passar fome. Embora não fossem campos de extermínio, como logo depois seriam criados na Alemanha, os campos de concentração espalhados pelo Ceará no início do século XX tinham ao menos um objetivo equivalente ao nazista: isolar dos demais a população indesejada, aquelas pessoas consideradas imundas que tentavam sobreviver à seca do sertão fugindo para a capital.
O Cândido Portinari foi um pintor modernista, e até por isso ele tinha uma preocupação constante, que era representar um Brasil de verdade em suas pinturas. E aí ele costumava pintar cenas de trabalhadores rurais, como é o caso do quadro Mestiço, de 1934. Nele, Portinari nos apresenta um homem retratado de maneira engrandecida. Na composição predominam os tons de marrom da paisagem, no qual se destacam os campos cultivados ao fundo. A figura desse cara adquire formas escultóricas robustas, com as mãos muito grandes. Essa é uma forma de retratar a anatomia humana que reforça a ligação do personagem com o mundo do trabalho braçal, com a terra e com a agricultura. Mas aqui o que nos interessa é investigar essa tela. O nome dela é Retirantes, que é como se costuma chamar também as pessoas que saem de sua terra natal em direção a outra parte do país, buscando melhores condições de vida. Essa pintura pertence já a uma fase bem madura do Cândido Portinari enquanto artista, e ela possui várias influências, desde expressionistas a cubistas, mas olha só esses pássaros negros no céu, quase que esperando para que um dos membros dessa família não aguente mais de fome. Olha também as crianças absurdamente magras, mas com as barrigas inchadas, os olhos estalados em desespero, ossos pelo chão. Bom, é possível afirmar com uma certa segurança que todos os elementos dessa obra convergem para um único conceito: morte. O Cândido Portinari teve contato já enquanto criança com famílias de retirantes, e em 1944, quando da realização da pintura, ele já conhecia as histórias das secas da década de 1930, que incluem a implementação dos campos de concentração no Brasil. Ainda se levarmos em consideração a inclinação política do pintor, podemos afirmar que Portinari consideraria com uma certa facilidade que a fome, e portanto o fenômeno dos retirantes, se deve menos às questões climáticas e mais a questões políticas e econômicas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura define fome como sendo uma sensação física desconfortável ou dolorosa causada por consumo insuficiente de calorias. Isso é quando uma pessoa não tem comida para permanecer saudável ou mesmo para sobreviver. É sério, as pessoas estão morrendo disso. A questão da fome no Brasil pode parecer coisa do século passado, mas não é. E é justamente isso que os dados das instituições científicas mais respeitadas do Brasil e do mundo estão falando pra gente. Segundo a pesquisa mais recente conduzida pelo IBGE a respeito desse tema, em 2013, 7,2 milhões de brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar grave, e 1 em cada 4 brasileiros estava em algum nível de insegurança alimentar. Um estudo ainda mais recente indica que 5,2 milhões de brasileiros estavam em um estado de subnutrição entre os anos de 2015 e 2017. Por isso, é preciso ficar muito atento mesmo quando alguém importante, como um chefe de Estado, afirma por malícia ou ignorância que a fome no Brasil não existe. É que simplesmente não se combate aquilo que não existe. E é preciso lutar contra a fome. Há quase 100 anos, Portinari denunciava esse mal. E a morte que ele retrata em Retirantes ainda castiga milhões de brasileiros. Aqui no final eu vou falar meio sem roteiro mesmo e tal. E, inclusive estou gravando depois de já ter concluído a edição do vídeo. Antes de mais nada eu preciso agradecer a você por ter assistido até aqui. Então, obrigado. E o motivo de eu ter produzido esse conteúdo foi porque na semana passada, hoje a gente está no dia 24 de julho de 2019, então estou datando o mesmo vídeo. Mas a questão é que na semana passada o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração falando que não existe fome no Brasil, enfim, que as pessoas não passam fome por aqui. E isso é mentira. E
O vídeo não é exatamente sobre isso, como você pode perceber, mas foi um estopim, foi o que me motivou a começar a escrever o roteiro, enfim. Eu já estava pesquisando sobre o Portinari e aí saiu isso aí. Bom, referências que eu usei para citar os dados que eu citei, e também sobre o próprio Portinari, sobre os currais do governo, né, que são esses campos de concentração que rolavam lá no Ceará, elas estão na descrição. Que mais? Se você quiser se inscrever, se você quiser incentivar que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, você pode se inscrever, pode deixar o like, aquele ritual todo, né? Enfim, obrigado de novo e falou!